E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Linhas Direitas. Estamos a gravar 23 de janeiro deste novo ano de 2025. Na semana, 3 dias depois da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, liderando a nova administração, e além da própria tomada de posse, que foi um evento em si mesmo, e enfim, de todas as reações, de todo o espetáculo que foi montado, com o lançamento das ordens executivas, toda uma parafernália muito norte-americana. Vamos falar sobre isso, sobre tudo isto agora um bocadinho aqui no início do programa, e eu se calhar ia começar, para variar um bocadinho, para não causar aqui muita excitação, eu ia começar pelo Vítor. Não, mas o especialista em política norte-americana e trumpista é o Nuno Lebreiro. Acho que tem que lhe dar essa prioridade, não é? Não Momento percebo de glória. Não percebo porquê. Não, um momento de glória, vá. Então pronto, fazemos a vontade ao Vítor e vamos começar pelo Nuno Lebreiro. Nuno. Olá, você. Ainda Falta o chapéu, onde é que é o não chapéu? é para começares logo a falar. Posso Ok. fazer algumas perguntas, porque eu percebo a excitação, mas Pulgas, estou em pulgas. se calhar fazia aqui só algumas notas. Pá, relativamente às ordens executivas, houve ali um pendor, acho que maioritário, tu dirás, ou confirmarás, ou dirás se concordas ou não. Houve ali um pendor maioritário para a temática das deportações, mais do que para a questão das tarifas, que também foram lançadas algumas, foram anunciadas algumas ordens executivas com algum aumento de tarifas sobre o México e sobre o Canadá, portanto, os maiores parceiros, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. E eu se calhar fazia-te esta pergunta inicial, que era se não achas que pode haver aqui algum aumento do risco de escalada de tarifas e enfim, consequentemente de preços em função disso, mas ao mesmo tempo se a insistência ou o maior pendor na questão das deportações não dá aqui alguma ideia de que as finanças neste governo, apesar de tudo, ainda têm, ou nesta nova administração, um peso um bocadinho maior do que a economia, e por uma razão. Salvo erro, os Estados Unidos têm que aumentar novamente o teto da dívida. E salvo erro também, é preciso algum acordo para isso. E a minha questão é, depois tu perorarás o que entenderes, mas nestes 2 primeiros anos, nós já falámos sobre isso aqui algumas vezes, mas nestes 2 primeiros anos, até às eleições para o Congresso, eu acho que nisso estamos todos de acordo, isto vai ser a todo o vapor, mas apesar de tudo é preciso fazer alguns acordos pontuais, é preciso estabelecer aqui algumas pontes. Como é que se vai conjugar isto tudo? Ou seja, a sensação que eu tenho é de que, mais uma vez, isto é o Trump 2.0, mantém pelo menos alguma lógica do Trump 1.0, que é muito fogo de artifício, mediaticamente perde-se muito tempo a olhar para o fogo de artifício e não propriamente para o sítio onde os foguetes estão a arrebentar, e para um bocadinho para o centro das questões. Mas tentando olhar um bocadinho mais para o centro disto, como é que tu vês estes 2 próximos anos? É partir tudo e rasgar tudo, ou achas que internamente alguma coisa pode ser só mais panfletária e menos
vá lá, menos na busca de alguns acordos que sejam possíveis de fazer. Antes de mais, olá aos nossos ouvintes e a vocês os dois. E obrigado, Vítor, por me atirares para a frente de batalha em primeiro lugar. Nada. Um, eu acho que vai ser tudo isso que tu disseste. Ou seja, há coisas que é rasgar, há coisas que vão ser ponderadas e negociadas, e vai haver uma preocupação com as finanças e vai haver uma preocupação económica. Então, elas, de alguma maneira, estão todas independentes e, portanto, onde eu me parece que nós temos, neste momento, que focar quer dizer, não, são 2 anos a todo o vapor, mas as coisas não são feitas logo da primeira semana. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, muitas destas coisas, nomeadamente a questão das tarifas, está relacionado com um processo negocial internacional. E é isso que o Trump quer. E, portanto, nós agora vamos terminar uma fase em que o Trump teve a sedimentar a sua posição e a assustar todas as pessoas com quem vai negociar e a pô-los nervosos. Que é para agora ir negociar em uma posição mais favorável rumo àquilo que ele melhor entende. E, portanto, o fogo de artifício é sempre um bocado isso. É o art of the deal, não é? Portanto, nós agora vamos assistir ao art of the deal em todo o seu esplendor. Porque enquanto antes assistíamos a um art of the deal em que ele tinha que estar constantemente a lutar contra uma narrativa mediática apoiada nas Big Tech, e portanto uma narrativa unânime, digamos assim, monotemática, de que ele era um mânfio, um malandro, um abusador, um espião, etc. Isso tudo acabou. Isto é como aquele meme daquele filme do capitão, quando chega ao pirata e diz look at me, I'm the pilot now, ou eu sou não sei o que agora. Ele é que manda. E está assumido por grande parte daqueles agentes que contribuíam para para esse monotema mediático, digamos assim, para essa narrativa, está assumido que ele manda. E, portanto, todo o discurso e todo o espetáculo vai ser montado de forma distinta. Não é tanto por ele ser um malandro, etc., não sei o quê, mas ele agora vai ter que explorar outras formas. E tem outras armas ao seu dispor. E eu acho que assusta. E há razões para estar assustado. Porque, de facto, estamos a falar de um realinhamento, que eu estou farto de dizer isto, um realinhamento absolutamente fundamental na política norte-americana. Eu acho que é um realinhamento económico, é um realinhamento social, político e cultural. E, portanto, tudo converge para um novo momento histórico. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Trump vai negociar de forma árdua rumo àquilo que ele diz que quer fazer. E, portanto, eu acho que nesse aspecto não há que duvidar. Tal como ele no primeiro mandato tentou sempre fazer as coisas que ele dizia que queria fazer, ele vai fazer exatamente aquilo que ele diz que quer fazer. E, portanto, a primeira coisa que se deve fazer quando se pensa em Donald Trump é levá-lo a sério. E levá-lo a sério é ouvir o seu discurso. E nesse aspecto, o discurso da inauguração, o discurso é fantástico, e será um discurso histórico, eu não tenho a menor dúvida disto, estou absolutamente convencido disto. Será um discurso que daqui a 30, 40 anos será ainda ouvido e lido, porque nele está desenhada exatamente a estratégia e os objetivos que o Donald Trump se propõe
a atingir. E, portanto, economicamente, vamos ver uma mudança, desde logo na política energética, que é absolutamente fundamental da perspectiva norte-americana, com o drill, baby drill. E, portanto, os Estados Unidos rapidamente vão se reposicionar como um dos maiores fornecedores e vão, obviamente, ter um impacto a nível internacional no mercado energético. Vai permitir baixar os preços à produção norte-americana e, dessa perspectiva, baixar a inflação, que é uma das grandes desígnios do Donald Trump. E depois vai haver um conjunto de desregulamentação e aqui entram uma política binária, digamos assim, que é por um lado as tarifas e por outro lado os cortes de impostos. E, portanto, onde o objetivo, completamente claro e anunciado pelo Donald Trump, é fazer dos Estados Unidos uma potência fabril, industrial, novamente. E, portanto, isso vai passar por quem está fora dos Estados Unidos a produzir vai ser tarifado, aumentando o preço desses bens, quando se a mesma fábrica, ou o mesmo produto, for uma fábrica dentro dos Estados Unidos, não só deixa de haver tarifas, portanto o produto fica logo mais competitivo, como vão haver incentivos fiscais para quem está nessa produção. Portanto, eu acho que a aposta do Donald Trump é, obviamente, explodir economicamente, digamos assim, entre aspas, criar um grande boost de produção, trabalho, melhores salários, dar um grande boost económico e pondo os Estados Unidos a crescer de uma forma significativa, tornar a dívida paliatável e, portanto, controlável, digamos assim. Parece-me que é essa a estratégia económica e aquilo que nós podemos esperar, obviamente, é que eles não estão aqui a brincar. Eles estão aqui para levar para os Estados Unidos a produção de tudo aquilo que é melhor e mais bem feito no mundo. Este é o objetivo. E, portanto, obviamente, a Europa vai ter que concorrer com isso. E, portanto, nós não estamos, obviamente, parados para tal coisa, não temos sequer enquadramento legal, económico para tal coisa, e, portanto, vamos levar um impacto grande neste aspecto. Por outro lado, e indo às medidas que foram logo tomadas nos primeiros dias. Eu acho que duas que são emblemáticas e muito importantes são os cortes de Paris e é a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que isto é fundamental, primeiro, porque são, de facto, dois dos eixos por onde se preparava esta erosão dos direitos, das liberdades e das garantias dos ocidentais, nomeadamente com a Organização Mundial de Saúde e o seu tratado pandémico, que retirava a soberania nacional em caso de emergência de uma nova pandemia, e que os portugueses rapidamente assinaram e mandaram de volta. Depois aquilo parou e agora morre, obviamente. E isso é particularmente importante, porque todos nós assistimos ao que é que foi o atropelo das liberdades, dos direitos e das garantias durante a pandemia Covid, que foi um excelente negócio para quem já está muito bem posicionado no mercado e uma grande transferência de riqueza das classes médias e das classes baixas, precisamente para as classes mais elevadas, a par dos abusos de direitos. E, portanto, aquilo que é uma cotada do Partido Comunista Chinês e dos interesses de meia dúzia de gatos pingados, como, por exemplo, o Bill Gates e os seus programas de vacinação, tudo isso esfuma-se agora e desaparece.
E, portanto, nesse aspecto é extremamente importante e nós, nesse aspecto, beneficiamos, ao contrário daquilo que, em termos de política económica, mais pura e dura e concorrencial, eventualmente poderá ser o caso. Os acordos de Paris é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o outro lado por onde esta coligação tecnocrata cronocapitalista, digamos assim, pretendia fechar os mercados, tornando-os cristalizados e altamente rentáveis, de forma de renda garantida e subsidiada para quem já comanda esses próprios mercados, é através da história do carbono e das supostas alterações climáticas. Nós já falámos aqui sobre isso abundantemente. E, portanto, não é de todo aquilo que vai ser seguido pelos Estados Unidos. Eu acho que nesse aspecto é extremamente importante também, porque um dos objetivos é a liberação da academia, desta dependência do subsídio e da bolsa de investigação paga por depois quem tem interesses diretos nos resultados e no output dessa própria produção científica, o que faz com que muita dela não seja credível e que mesmo grandes instituições e jornais e departamentos de investigação, universidades, etc., tenham ultimamente caído no ridículo nos últimos anos ao produzir alegada ou pseudociência que de científico não tem rigorosamente nada, e isso é válido para a questão supostamente climática, mas é, por exemplo, válido para as questões de género, que é particularmente relevante, e onde eu retiraria, e calmo, já estou a falar há muito tempo, uma outra estipulação, ou um decreto, que foi o fim da maluqueira de género, e assumir que há homens e há mulheres, e acabou, quer dizer, há dois géneros, é isso que existe, a biologia é o que é, a verdadeira ciência é aquilo que é, e, portanto, é fácil de ver que uma grande alteração que vai acontecer ao longo dos próximos anos, e os Estados Unidos têm força para fazer isso e para influenciar isso, é acabar com o financiamento de toda esta tropa fandanga que anda a viver às custas da loucura e destas narrativas completamente, enfim, não alicerçadas na realidade. Portanto, este é um bocadinho o filme que eu faço até agora. Quanto à negociação, ele vai ter que negociar, é óbvio que sim, mas o Trump não é um mau negociante, pelo contrário, ele é um excelente dealmaker, e portanto ele vai fazer acordos que serão positivos para quem quiser trabalhar com ele a nível internacional. A Argentina posiciona-se desde já como um parceiro preferencial, como é evidente, e a Europa também o pode ser, se quiser. E, portanto, isto aqui é uma oportunidade para os europeus. E indo um bocadinho às reações, aquilo que me entristece é ver idiotas, porque é o nome, é isto, quer dizer, não há outro nome, como o chanceler alemão, que está preocupado com o Twitter e com o que o Elon Musk diz e a dizer que a liberdade de expressão na Europa não é para a extrema-direita. E, portanto, eu quero é que o Sr. Olaf Scholz vá para um sítio que eu cá sei, ou dois, e se esconda lá. Tu vai para o escrute. Enfim, não digas. Deixa-me Deixa-me pegar nisso. Tipo, enfim, se calhar depois aqui numa segunda ronda volta aí outro tema. Força. Algumas coisas que tu falaste, mas se calhar ia aproveitar aqui esta onda e para virar aquilo agora sim para o Vítor. E que tem a ver com esta questão europeia. É verdade, praticamente toda a gente no mundo, até o Lula, se pôs naquela posição de nós não queremos problemas com ninguém, está tudo bem com os Estados Unidos, não há problema nenhum, toda a gente na Europa fez aquela conversa dos Estados Unidos ser um parceiro de muitas décadas, é um parceiro histórico e não queremos perder esta coisa, e o transatlântico e não sei o que mais.
Mas a minha questão é precisamente, pegando aqui um bocadinho no que o Nuno estava a dizer, se a Europa vai querer ou não. A Europa, eu vou dar aqui algumas notas como introdutórias. Os Estados Unidos tiveram, salvo erro, um crescimento de quase 3%, portanto também não são propriamente um país estagnado. A China está ali a lutar arduamente para tentar chegar aos 5%, portanto também já abandonou aqueles crescimentos de 2 dígitos que teve aí há uns anos, mas apesar de tudo está a crescer e a Europa está estagnada, portanto nós neste momento temos Portugal, e escuso-me de adjetivar, e Espanha, que não tem orçamento há não sei quanto tempo, são os países que crescem acima da média europeia, portanto são quase são as locomotivas do crescimento europeu neste momento, é Portugal e Espanha, portanto nós estamos aqui nesse estado. É verdade que estamos aqui, lideramos pelo menos um setor, acho eu, neste momento, pelo menos a aeronáutica civil, porque a Airbus, entretanto, ultrapassou a Boeing em 2024 pela primeira vez, e enfim, há aqui algumas novidades, mas pá, e na semana passada falámos aqui sobre isso. Além da questão militar e da NATO, e do facto de nós continuarmos sistematicamente a não cumprir com o requisito dos 2%. Além dessa questão, também temos uma guerra à porta que quisemos, eu acho que bem, o problema é que depois não fomos consequentes com isso, suportar, e eu acho que de alguma maneira a Rússia pode sentir esse cheiro a fragilidade. E depois tem os problemas que todos conhecemos. A Europa tem um problema demográfico gigante, tem um problema migratório igualmente, ou de igual tamanho, tem um problema de produtividade que é muito grande. Eu acho que, salvo erro, a Europa tem 25% do intervalo de produtividade face aos Estados Unidos, e Portugal face à Europa então são 20 ou 25%, 25%, salvo erro. E há aqui um dado também interessante que depois eu vou lançar aqui isto, para depois aproveitar para fazer aqui outro ponto, depois tu falares, se não tocares nesse tema. Tem a ver com os níveis de investimento público e privado que se fazem pelo mundo em R&D, portanto em inovação e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, entre investimento público e privado, o volume é de 3,6% do PIB. No Japão é 3,3%, na China é 2,6% e na Europa é 2,4%. Portanto, nós até já nisto fomos ultrapassados pela China. E, portanto, acho que só há 3 ou 4 países na Europa que investem mais de 3%, portanto, ao nível do Japão e dos Estados Unidos, que é a Finlândia, a Suécia, a Alemanha e, salvo erro, a Bélgica, um bocadinho inesperado. Mas, portanto, nós estamos aqui praticamente em quase tudo atrasados. A minha questão é, qual é que é, sem descurar que naturalmente há aqui um problema político de base por resolver, e eu acho que esse talvez seja o mais difícil, mas tu dirás. Como é que nós, com tanta desvantagem comparativa neste momento, nos podemos colocar? Isto sendo certo que, e pegando para terminar, pegando naquele ponto que eu dizia há pouco, eu, se fosse presidente da Rússia neste momento, não estaria, quer dizer, agora, enfim, o Donald Trump veio agora outra vez falar da questão do acordo e não sei o quê, mas eu não estou absolutamente seguro de que, invadindo um outro qualquer país que seja membro da NATO neste momento, faça com que os Estados Unidos aceitem ativar o artigo 5º do tratado automaticamente, ou pelo menos essa dúvida paira no ar, precisamente por causa destas dúvidas todas. E, portanto, o que é feito de nós, não é? Até a África está com o continente, isto naturalmente, está com crescimentos maiores do que a Europa, quer dizer, nós parámos no tempo, não é? É uma espécie de museu, portanto, o que é que tu achas que é possível que venha a acontecer? Antes de mais, olá a todos, olá a vocês os dois. Belíssima introdução do Nuno Lebreiro. Não tenho muito mais a dizer daquilo
Sempre. do que ele disse, como sempre. Claramente, a Europa tem um sistema social, económico e político que não é bom para o investimento. E, portanto, acima de tudo, é alavancado em investimento público, como nós já percebemos. E aquilo que vês a diferença, por exemplo, basta olhar quem é que foi à tomada de posse do Donald Trump, e tu vês, não é só Elon Musk, é Mark Zuckerberg, é o líder da Google, o CEO e o fundador da Google, é o CEO da Amazon, estavam lá todos, perceberam claramente que o mundo americano, ou o ambiente americano na área da economia, da indústria, do investimento, mudou drasticamente. E isto é o que os Estados Unidos têm de bom, que muda facilmente. Não é? A Europa não tem essa capacidade. A Europa anda preocupada há vários anos a provar qual é o interface nos telefones, qual é que eram as tampas para as garrafas, essas são as grandes conquistas da Comissão Europeia, aprovar regulamentação. E tu vês, no primeiro dia, eu até volto atrás, vou 24 horas antes da tomada de posse de Donald Trump. Qual é a primeira grande decisão dele? É suspender o cancelamento do TikTok. E porquê que isso é tomado? Não é pela liberdade, não é só pela liberdade de expressão, não é nada. Eu diria que há dezenas de milhares de americanos que vivem do TikTok. Se vocês forem ver as estatísticas, há imensos influencers que fazem pelo menos 10 a 20 mil dólares por ano. Portanto, vamos ver, 10 mil, 20 mil dólares por ano é o salário mínimo português no mínimo, não é? Quer dizer, basicamente é isso. É gente que depende daquilo, são empreendedores. Ele quando faz o discurso, aquele discurso no dia antes, em que aparecem os Village People logo a seguir com o YMCA, ele fala numa coisa, ele diz, o sonho americano, aquilo que já estava esquecido há algum tempo. Basicamente é isto, é os empreendedores. No dia a seguir tem os Big Tech, estão interessados na inteligência artificial, enquanto a Europa anda a fazer regulamentação do que é que vai ser os problemas da inteligência artificial, os Estados Unidos não estão nem aí. É abrir, porque o grande concorrente dos Estados Unidos não é a Europa, é a China. E eles perceberam, aqueles senhores que andaram em Silicon Valley durante anos a defender políticas verdes, a comprar os seus prios, a defender políticas ambientais e de género nas suas grandes empresas, perceberam que aquilo já não dava e precisam de energia. Nós discutimos aqui, acho que foi no programa com a Joana Amaral Dias, durante a campanha para as europeias, sobre a questão da energia na inteligência artificial, que acho que era a Google ou a Amazon que queria que andava a negociar mini centrais atómicas, nucleares, para ter energia para os seus data centers. Portanto, estes senhores perceberam como é que energias renováveis, enquanto nós aqui na Europa andamos a discutir, ainda há poucos dias, tivemos a nossa Ministra do Ambiente a falar de hidrogénio, que não serve para nada. Os americanos já perceberam que o hidrogênio não chega a lado nenhum. Não é. O custo de armazenamento com hidrogênio é muito superior do que com baterias. E, portanto, o Elon Musk vai continuar a investir nas baterias e não vai investir no hidrogênio, que é o que a Europa fala. E os Estados Unidos estão a arrancar com tudo. E, portanto, nós vamos ser... A Europa não tem outra possibilidade neste momento do que aceitar o que Donald Trump lhe impusera. Tristemente é isto. E não é culpa, como alguns andam por aí a dizer, que a culpa, que tem medo de Donald Trump. Não, a culpa é europeia. A culpa é da Europa, que escolhe gente como Olaf Scholz, a Merkel, como o Sr. Costa, como o Sr. Sánchez, como o Sr. Macron, com as suas políticas sociais, de igualdade, das igualdades disto e daquilo, e o investimento privado, acima de tudo o investimento privado, não cresce, não existe investimento privado. Tirando alguns países, e isso tenho que dizer, eu conheço, trabalho bastante com Suécia, com Dinamarca, com esses países nórdicos, onde existe investimento privado, onde tem fundos que investem em novas empresas, em pequenas empresas, com tecnologias que desafiam, mas no resto da Europa não existe. Quer dizer, qual é o fundo de investimento que existe em Portugal? O Portugal Funds, ou como é que é? O Portugal Ventures, que aposta em empresas e que não dá, nenhuma delas tem sucesso? É isso? Andamos a gastar dinheiro da Europa? A quantidade de dinheiro que a União Europeia gasta em centros de investimento... São as camisolas de lã, o Web Summit e essas coisas. Exatamente. Tu tens a quantidade de centros de
de criação de empresas que tu tens pela Europa e que não dão resultado nenhum, em que sai uma em 5.000 provavelmente que tem sucesso. E nos Estados Unidos os venture capitals e os private equities e os business angels, eles não precisam, eles não podem falhar uma em 5, não podem ter sucesso em uma em 5.000. Há uma cultura de investimento que a Europa tem que aprender. A Europa só vai evoluir e só vai crescer e só vai ter algum sucesso se aprender pelo exemplo. E esse é o grande problema. Eu não vejo grande sucesso com as políticas que tens hoje, neste momento, com uma Comissão Europeia que está preocupada em tentar maniatar a economia, os investimentos, a decidir onde é que se deve investir ou não deve investir. Quando tens uns Estados Unidos que vão a fundo com a inteligência artificial. Outro anúncio importante, que era um projeto que já vinha de algum tempo atrás e já vinha a ser discutido, e portanto há até muitas críticas em relação a esse projeto, que envolve algumas organizações com problemas económicos, que é o Stargate Project, que foi anunciado ontem com a OpenAI, com a Microsoft, com a Nvidia, com a Oracle, financiado por um banco que eu acho que é um banco japonês. E os Estados Unidos, quer dizer, o governo dos Estados Unidos, o Estado, não vai investir nada, mas é um anúncio, basicamente. Donald Trump quis estar ali para anunciar, é uma tomada de posição, da mesma forma que diz, nós queremos estar fora dos acordos de Paris, vamos estar fora da Organização Mundial de Saúde, e com este projeto nós vamos ser os líderes da inteligência artificial. E o que é que a Europa faz? Nada. Basicamente. E, portanto, eu não vejo grande sucesso na política atual europeia. A Europa vai engolir muita coisa. Podem chamar nazi ou Elon Musk, podem chamar ditador ou Trump, mas pelo menos os próximos 2 anos vão ser de aceitação e vão ter que se rebaixar ao que os Estados Unidos decidirem e acima de tudo por uma outra questão, é a política energética. Portanto, se os Estados Unidos estiverem dispostos a exportar para a Europa gás, especialmente o gás natural, a preços muito baixos, a Europa vai aceitar. Se lhes oferecer, acho que é por gigawatt ou megawatt, já não lembro bem qual é a unidade, a $10 ou menos, a Europa vai ter que aceitar. Porque a indústria europeia, especialmente a indústria alemã, precisa de energia barata. Ainda há 3, 4 dias vinha um artigo. Sim, mas deixa-me dizer que vinha um artigo que a Inglaterra está à beira de não ter energia durante os dias. Porque não tem vento, não tem sol, não tem nada. Quando um país, no século XXI, do primeiro mundo, está à rasca porque pode não ter energia para as suas pessoas, quer dizer, estamos a voltar ao século XIX, não é? Pois. Eu tinha aqui mais umas notas e depois passo novamente a palavra ao Nuno para voltar aqui um bocadinho à questão das deportações. Eu acho tem-se falado muito nesta questão do regresso aos proteccionismos e do fim da globalização, etc. Eu não acho que se esteja aí. Acho que esse risco existe e, enfim, eventualmente começar o mundo inteiro, uns atrás dos outros, uma espécie de escalada tarifária, embora também acho que esta política da nova administração como eu dizia no início, é mais financeira e fiscal até, porque também há aqui a questão depois do IRC global, que para que a Europa também se vai ver aqui um bocadinho aflita com isto, mas e, portanto, também não acho que se esteja completamente nesse fenómeno de desglobalização, mas uma espécie de realinhamento do fenómeno global, talvez para uma coisa que alguns autores já falavam em meados dos anos 90, que era uma espécie de um mundo, de um planeta completamente globalizado, mas numa espécie de política de grandes blocos. E blocos que podem coincidir ou não até em termos políticos, mas essencialmente blocos económicos, no Pacífico,
na América Latina, enfim, e em África, e depois há aqui a questão europeia, que eu acho que é de facto dramática, porque nós estamos sem saber o que fazer. E porque estamos aqui completamente a viver ao lado desta disputa que ao mesmo tempo sou um bocadinho estranha, e eu acho que e se calhar pegava aqui um bocadinho nisto também, que é, houve uma não novidade, ou uma novidade que não vinha nas ordens executivas, porque no meio de tantas medidas que foram lançadas e com aqueles aumentos das tarifas para o México e para o Canadá que foram anunciados, eu não sei se, enfim, se calhar surpreendeu-me só a mim porque sou um bocado ingênuo e não sei tudo isto, mas não foram não foram anunciados aumentos de tarifas à China, e como dizia o Vítor há pouco, o TikTok recuperou aquela posição depois contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. E isto leva-me aqui a outra questão, que é tentar interpretar esta ausência de aumento tarifário relativamente à China e a benevolência para com o TikTok, e ao mesmo tempo aquela tal linha de que tu falavas, do Zuckerberg, do senhor da Google, do Bezos, do Musk, daquela gente toda que, como tu dizias e bem, eu não sei se eles são democratas, são republicanos. Eu acho que eles são essencialmente capitalistas, ao contrário do que muita gente andou a viver durante estes anos todos, e portanto são pessoas que gostam de dinheiro e querem ganhar dinheiro, e que sofrem todos mais ou menos de uma coisa que é normal no capitalismo, que é de uma certa amoralidade, e portanto aquilo que se exige ao capitalismo que é moral é que a política lhe traga precisamente essa moral em benefício da ordem social que pretendem manter. Mas eu não olho para aquilo, ou seja, eu compreendo que haja enfim, um país e uma política de uma administração que pretende incentivar a inovação, o desenvolvimento, as empresas, a criatividade, o negócio, o risco, etc. E, portanto, de longe a Europa não está aí, e os Estados Unidos sim, eu acho que isso é positivo. Outra coisa diferente é ver como de repente toda aquela linha de gente que, dizia eu, que eu acho que não são democratas nem republicanos, mas na verdade estiveram completamente alinhados durante os últimos anos nestas políticas todas, mais à esquerda, no fundo, com o wokismo, com as políticas DEI, com os ESGs, etc., e que agora, na verdade, estão a acabar, acabarão por si. Eu acho que as pessoas, enfim, todos os setores do negócio já o perceberam, incluindo na Europa, e portanto os governos chegaram lá depois do setor privado. Mas isto para dizer, no fundo, que aquelas pessoas e o que elas representam, na verdade, é uma adaptação muito fácil, quase camaleónica, ao status quo. E eu aí tenho algumas reservas, e se calhar passo a palavra ao Nuno para me tentar elucidar e doutrinar, por causa da questão, que foi uma expressão que foi um bocadinho usada esta semana, eu acho que não da maneira mais correta, até porque é bastante desonesto e hipócrita que a esquerda e o Partido Democrata de repente acuse a nova administração de estar refém da oligarquia, porque na verdade isso já acontecia antes, só que aquelas pessoas agora saltaram de lado. A minha questão é, eu não gostava quando a administração americana andava de braço dado com aquelas pessoas, e também não me sinto muito confortável agora, porque acho que, e sobretudo relativamente à maioria das pessoas que gere ou que são donas de redes sociais, por uma razão. Aquilo que já foi feito no passado e de que eu não gostei e que aqui todos criticamos, eu não estou seguro que não possa voltar a acontecer. Isto é, censura com mensagens escolhidas, etc, etc, etc.
proliferação de bots, e são coisas que também não acabaram nem vão acabar. E eu acho que isso é uma coisa que não é, ou seja, não é por ter mudado, de repente não mudou a administração, eu não acho que as coisas tenham, passem a ser diferentes ou devam ser interpretadas de maneira diferente só por causa disso. Mas eu de facto não me sinto muito confortável com o poder de facto que aquelas pessoas têm e o simples facto também de elas terem saltado com tanta facilidade de lado não me dá especiais garantias, e certezas. E portanto, pá, tentando conjugar todo este emaranhado de coisas que eu aqui disse, eu acho que não foi a coisa mais correta de sempre. Passava-te a palavra a ti, Nuno, para, para tentar perceber ao certo o que é que se está a passar, como é que a nova administração vai lidar com estas pessoas, que poder é que lhes vai assegurar ou retirar, o que é que nós podemos esperar disto, porque é que de alguma maneira pá, o facto de a China ficar de fora disto e de a China ser ao mesmo tempo o maior produtor de baterias elétricas do mundo, e do Sr. Musk ter, enfim, ser dono da Tesla, não há aqui, de alguma maneira, algum pagamento de favores de parte a parte. Olha, é assim, eu acho que as coisas são complicadas, mas são complicadas porque elas estavam muito complicadas. Ahm, o que a mim parece é que, de facto, ao longo dos últimos anos, tivemos uma. Eu tenho escrito sobre isso e falado aqui sobre esse assunto muitas vezes, e com críticas àquilo que é uma espécie de, não é conspiração, mas de alguma maneira denunciar uma coligação mais ou menos formal entre o grande capital e o grande poder político, nomeadamente o Partido Democrata dos Estados Unidos. E isto criou uma situação. Tu falavas aí do capitalismo. Eu cada vez gosto menos de falar em capitalismo, que aliás é um termo marxista, e gosto mais de falar de mercado livre. Porque capitalismo, de alguma maneira, todos temos, até os chineses, porque trocam capital. A questão é se a troca de capital é feita num mercado que é livre, ou seja, se há livre troca. Porque essa é que é a definição daquilo que nós entendemos por capitalismo. A realidade é que, e isto acho que os últimos anos mostraram isto, ao grande capitalista, para usar esse termo, portanto, ao grande detentor de muito capital, o livre mercado não interessa forçosamente. Porque o livre mercado implica concorrência. Ao grande detentor de muito capital, se lhe for permitido, através de lobby, através de corrupção, através do que quer que seja, influenciar a administração política para tornar o ambiente económico mais difícil ao empreendedorismo, por exemplo, aumentando impostos e aumentando a regulamentação, isso quer dizer que vai ter menos concorrência. E, portanto, se tem menos concorrência, mais facilmente se mantém na sua posição de topo do mercado. Portanto, essa ideia de que os grandes capitalistas adoram o livre mercado é absolutamente falaciosa. Aquilo que os grandes capitalistas, estou a utilizar esse termo para me fazer entender, gostam de fazer acima de tudo é controlar o mercado. Pois, daí a minha pergunta. E controlar o mercado implica ou o monopólio ou utilizar o encosto ao Previdencial Estado. E essa é a situação onde nós temos estado nos últimos tempos, numa grande coligação, inclusive cultural, e onde a sensação que eu tenho, isto é a minha interpretação,
é que aquele poder político que viveu na administração americana durante largos anos, até à chegada de Trump, que rejeitou Trump, lutou contra ele durante aqueles 4 primeiros anos, e que depois o seu expoente máximo foi esta maravilhosa administração do Zé Bidé, aquilo é um produto top-down, de cima para baixo, de um conjunto de medidas que a única coisa que fazia e fez é engendrar mais e mais formas de tornar os mercados menos e menos livres, mais e mais controlados, obviamente para vantagem daquelas pessoas que já estão numa posição de grande vantagem. E isso aconteceu a todos os níveis, até ao nível cultural, com a compra da extrema-esquerda contestatária através de, basicamente, subsidiação dessa extrema-esquerda ao comprar-lhe as suas questões culturais. E é daí que vem o ESG, o DIE, enfim, essas coisas todas. O wokeismo, digamos assim. O wokeismo tornou-se mainstream para calar a extrema-esquerda, que desde o Occupy o Wall Street andava a dizer, pela primeira vez com razão, que o rei vai nu, as pessoas vivem cada vez pior, com cada vez menos, e os multimilionários estão cada vez mais ricos. Pronto. Portanto, o problema não é se o A, o B ou o C estão a apoiar o X, o Y ou o Z. O problema é se a diretriz é uma diretriz de libertação do mercado ou não. E da maneira como eu vejo, aquilo que define o mercado mais livre ou menos livre, pelo menos no fenómeno político, é isso que nós estamos aqui a falar, tem a ver se a administração, se o status quo político deriva de um processo quase de cooptação oligárquico, como foi o caso, claro, da candidatura de Kamala Harris. Nem sequer em votos foi, bolas, nem sequer as primárias foi no Partido Democrata, quer dizer, não há mais cooptação oligárquica do que isto, ou se vem de um fenómeno que só podia ter acontecido nos Estados Unidos, que é um fenómeno de revolução popular, eleitoral. Foi o que aconteceu. E, portanto, se o Donald Trump chegar lá agora e não cumprir, e atenção, que se tu queres ter crescimento económico, tens que libertar o mercado. Se tu queres dar riqueza às classes mais baixas, tens que libertar o mercado. A tal libertação do American Dream é a libertação das amarras que impedem o empreendedorismo da população norte-americana, em particular a mais desfavorecida. É por isso que Trump tem resultados tão bons no voto afro-americano e no voto latino. Porque são camadas mais desfavorecidas da população que precisam de ter os canais abertos e precisam de ter menos amarras, mais possibilidade de crescimento económico através do mercado mais aberto. E, portanto, aquilo que me parece que está a acontecer, eu estou a dizer o mesmo que disse há bocado, mas por outras palavras, essa é a razão pela qual isto é um realinhamento tão estrutural. E aquilo que estes milionários, entretanto, perceberam, obviamente, quer dizer, é que vão ter que concorrer nesse mercado, mas também podem ter, como tiveram na administração anterior, um parceiro na administração norte-americana no que diz respeito aos seus interesses internacionais. E parece-me que é mais por aí que a coisa mexe. E se calhar quando o chanceler Scholz, estupidamente, for desencadear uma ação qualquer contra o Twitter
que é uma empresa norte-americana, se calhar vai receber um telefonema do Donald Trump, não é? E portanto, eu parece-me que é mais por esse lado que vai haver, de facto, na realpolitik, uma coligação entre esta Big Tech e a administração norte-americana, com o intuito, claro, de ter um ganho de causa do soft power norte-americano no mundo novamente. E até agora, parece-me, sob a bandeira da liberdade de expressão, ou seja, sobre os valores fundamentais da liberdade que os Estados Unidos sempre representaram e que o Ocidente também quer representar. E, portanto, isso parece-me globalmente positivo. E do outro lado, acho que aquilo que vai acontecer, porque só assim Trump consegue corresponder às expectativas e às suas promessas, será uma libertação do mercado. E nesse aspecto, quer dizer também o que é que agora cabe aos poderes que existem forçosamente dentro desse mercado. Têm que se adaptar, quer dizer, vão fazer aqui guerrear, isso também não era bom para eles. Portanto, daí este realinhamento. Não querem fazer um inimigo, não querem ter uma guerra institucional com o seu próprio país e, ao mesmo tempo, parece-me que irá haver aqui uma parceria estratégica de afirmação dos interesses da administração norte-americana no mundo, utilizando essas empresas. Eu depois gostava de falar sobre a Europa também, mas se calhar podemos deixar isso para outra... Posso adicionar aqui um pontinho, é que agora há esta preocupação com as empresas, especialmente com as Big Tech, e fala-se muito pela preocupação das redes sociais e por toda a questão da desinformação, das fake news e tudo isso. Mas vamos lembrar que estas Big Tech têm 25 anos, 30 anos, antes delas existirem, e já no pós-Reagan, não é? Quer dizer, numa altura que estamos a falar de Bill Clinton, a América já dominava, por exemplo, no setor automóvel, com as Big Three de Detroit, a Ford, a General Motors e a Chrysler. Em termos de farmacêuticas, tens a Pfizer, tens a Merck, tens a Johnson & Johnson, também dominam o seu setor e dominaram durante muitos anos. Na parte de comida, os americanos também inundaram o mundo com fast foods, com Starbucks, com Subway, com Burger King, com McDonald's, com KFC. Portanto, muitas destas marcas cresceram pelo sonho americano. Se vocês forem ver o filme sobre o McDonald's, basicamente eram dois irmãos, criaram uma loja de hambúrgueres, acho que ao princípio nem era de hambúrgueres, era de coisas de frango, mas depois houve um tipo que pegou naquilo e tornou num colosso mundial, que é a história da Amazon, é a história da Apple, é a história de todas essas grandes empresas. Portanto, são empresas... A Netflix, que enviava DVDs para casa. Por exemplo. Exatamente, um bom caso de transformação, de adaptação ao mercado. Certo. Eu dou isso de barato, mas apesar de tudo, eu acho, eu obviamente concordo com isso, não seria doido se não se percebesse isso em causa, mas apesar de tudo, acho que há aqui uma diferença grande entre McDonald's, a Netflix, a KFC, a Johnson, a Pfizer, etc, a Chrysler, não sei o quê, o X, o Facebook, até o TikTok, não é americano, mas enfim, ou seja, estamos a falar de coisas muito diferentes, não é? Sim, mas basicamente os americanos conseguiram desenvolver ou ter um tipo de economia e de sociedade que permite que estas empresas cresçam e facilmente tomem o mercado mundial. Hoje tens, obviamente, eu acho que a questão da internet é importante. É diferente, mas lembra-te que, por exemplo, em Portugal, o que é que tinhas de fast food há 20 anos atrás? Hoje estás inundado, quer dizer, mudou a alimentação mundial, não é? Certo, mas é que eu posso comer um hambúrguer, mas é que eu posso comer um hambúrguer. O negócio de uma rede social são dados, não é? São dados, sim, mas por exemplo, as farmacêuticas, a Pfizer, a Moderna, de todas essas grandes empresas, sim, mas eu também tomo uma pandemia, mas eu também conseguiram fechar quase toda a gente em casa, não é? Conseguiram fechar, não é? Certo. Portanto, o poder de todas estas empresas de diferentes setores no mercado americano
É isso que eu quero dizer, quer dizer, isto não é uma coisa nova, isto é, o poder destas empresas sobre o governo americano é enorme há muito tempo. Quer dizer, já desde os tempos do Kennedy, eu estou a perceber o que estás a dizer. E isso é o ambiente americano, é exatamente esse, é muito mais promover as grandes empresas e elas depois têm poder sobre o Estado. Na Europa tu vês a coisa um bocadinho diferente, por exemplo, vês no setor automóvel que a Comissão Europeia começou a colocar uma série de regulamentação, certo. E essas empresas, em vez de fazer o lobby para as mudar, Certo. como aconteceu, por exemplo, no caso da Volkswagen, aceitaram e foram ao aldrabar e depois foram apanhados. E hoje vês como é que está a Volkswagen a sofrer. Portanto, é complicado, é óbvio que esta questão da visão do capitalista que dominam e os lobistas, e os americanos nisso, os lobistas do tabaco, das farmacêuticas, têm um poder enorme, todos sabemos isso, mas é muito mais aberto do que, por exemplo, tu tens na Europa, que tu sabes que existe, mas na verdade não existe. Existe, mas não existe. Mas eu acho que aqui a questão, se calhar sou eu que estou a ser demasiado ingênuo, mas eu acho que, ou inocente, mas apesar de tudo há uma grande diferença entre produtos que tu podes consumir objetivamente e um modelo de negócio que na verdade serve para recolher dados e que pode ter influência nas decisões maioritárias das pessoas, por exemplo. Óbvio. Aliás, nós dizíamos isto aqui, deixa-me só terminar e já te passo. Quer dizer, nós dizíamos aqui e dissemos, eu acho que com razão, durante muito tempo, e isto é verdadeiro e objetivo, o Twitter, antes de ser do Elon Musk, e o Facebook tinham, como hoje em dia é incontestável, tinham esquemas de censura básica e, portanto, que não eram admissíveis, etc, etc. E, portanto, há, de facto, um poder nas mãos daquelas redes sociais e daquelas pessoas em concreto de fabricar opiniões de massas. O meu problema não é se eles fabricam este tipo de comportamentos massificados para o sítio A ou para o sítio B. Eu não fico mais confortável por ser por aquilo ir numa direção que me é mais próxima do que outra que não é. Esse é que é o meu problema. Mas, Nuno Passos, eu percebo exatamente o que estás a dizer, mas aquilo que me parece que resolve esse predicamento que tu estás a expor, e bem, é que uma coisa é a orientação, como é, por exemplo, o caso da União Europeia e dos seus burocratas e destes lunáticos representantes da política europeia, como Sanchez e Scholz, em que advogam a necessidade de censurar as redes sociais por causa desse poder que têm. Certo. E do outro lado está a posição do Donald Trump, que é a mesma do Elon Musk, que é através da não censura e da liberdade de expressão que essas redes sociais devem existir. Mas o Musk não comprou o Twitter porque é um benemérito da liberdade de expressão, não é? Não foi por causa disso que ele comprou o Twitter, mas teve, no mínimo, esse subproduto que foi bom. Muito bom, para não dizer fundamental. E, portanto, eu só por isso, eu acho que já disse isso aqui, quer dizer, não me interessa quais são as razões dele. Mas eu acho que elas são importantes. Não, mas desde que o princípio advogado seja o da liberdade de expressão e seja o fim da censura que estava a ser feita até esse momento, e, portanto, se esse lado triunfar, eu fico satisfeito. Porque eu não posso pedir mais do que isso. Aquilo que eu posso pedir é que existem estas redes sociais, é uma nova realidade, é uma nova forma de comunicação, e nós, no Ocidente, que acreditamos na liberdade e na liberdade de expressão, temos que garantir que elas refletem esses valores. Este é o ponto da nova administração de Donald Trump. Eu estou de acordo com este ponto. Essa não é a posição da maior parte dos europeus, incluindo o nosso primeiro-ministro Luís Montenegro, e, portanto, isso a mim entristece-me e acho que é um perigo, e portanto nós ainda podemos vir a cair numa situação em que os americanos vivem na maior das liberdades dizendo do que lhes apetece nas redes sociais e os europeus nem fazem ideia porque os conteúdos são censurados. Ou nem sequer tens de pôr VPNs para ir ter acesso a essas contas sob pena de seres multado ou preso, eventualmente, como acontece, por exemplo, no Reino Unido. E, portanto, podes ser preso por coisas que escreves na internet. E, portanto, em Portugal não chegámos aí, mas nós, se calhar, qualquer dia chegamos lá.
E esse é o caminho, claramente, que estes burocratas absolutamente estúpidos, porque são estúpidos, porque só argumentar a censura em nome da democracia é um paradoxo de estupidez. Portanto, uma pessoa tem que não perceber o que é que está a dizer, ou não percebe o que é censura, ou não percebe o que é a verdadeira democracia liberal, ou não percebe o que é a liberdade de expressão. Portanto, uma dessas coisas eles não percebem. E se não percebem, são estúpidos. E pronto, este é o ponto. Mas, acima de tudo, são perigosos. E, normalmente, gente estúpida é muito perigosa. E políticos estúpidos são muito perigosos. E quando as pessoas não compreendem os perigos que daí advêm para as nossas próprias liberdades, tornamos todos estúpidos e todos muito perigosos. E esse é o meu problema. E, portanto, eu estou muito satisfeito quando, do outro lado, tenho advogados da liberdade de expressão. Até porque essa própria liberdade de expressão gera valor. Quer dizer, o Mill escrevia sobre isto há 200 anos atrás. O próprio discurso livre dentro de uma sociedade de livre troca de ideias fortalece, serve de viveiro para novas ideias, para novas opiniões, para novas coisas, e é o livre mercado a funcionar, mas em termos de ideias e em termos de pensamentos. E utilizar as redes sociais para isso é uma forma de aquisição de valor e é uma forma de valorizar a vida de toda a gente, em particular a vida política, mas também não só, a vida económica também. E, portanto, a quantidade de negócios, a quantidade de coisas que pode surgir a partir daí. E, portanto, tudo nisto, a Europa está fechada. E do outro lado, onde os Estados Unidos estavam a fechar progressivamente, com o rumo que levava da oligarquia que reinava, só que isso foi estilhaçado. E foi estilhaçado também muito por força, precisamente, da internet e das redes sociais, no caso do Twitter, mas não só, de inúmeros podcasts, onde nos Estados Unidos um podcast com muita facilidade tem 100 ou 150 ou 200 mil pessoas a assistir, não tem nada a ver com a realidade portuguesa. E, portanto, tudo isso fez opinião, tudo isso fez parte do espaço público, publicado, político, norte-americano. E essa é a grande revolução. A questão é muito difícil de parar as ondas. Eu passei anos a tentar, quando era miúdo, parar as ondas com pontapés e com murros. É muito divertido na praia andar a mergulhar. Agora, os europeus acharem que vão conseguir parar esta avalanche que vem aqui de libertação em relação àquilo que era o movimento anterior, que era de controlo, eu acho que eles estão muito enganados. Acho que aquilo que o processo que aconteceu nos Estados Unidos, com a maior máquina de propaganda política e de manipulação política da história, que era aquele Partido Democrata que foi derrotado agora, aquilo que demonstra é que, e os europeus não têm nada parecido com isto, se não foram capazes de controlar e impor esta tal homogeneização top-down nos Estados Unidos, eu duvido que os europeus com muito menos armas o consigam fazer na Europa. Pronto. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, eu gostava, sobre a questão europeia, gostava só de dizer aqui 2 ou 3 notas, depois calmo, porque eu acho que o problema também é o mesmo. Na realidade, o que nós temos hoje em dia, a propósito da União Europeia, é a perversão da sua razão de existir. E este é que é o problema. Porque, quer dizer, a União Europeia existe hoje num processo que, acima de tudo, era do mercado livre, o acesso ao mercado livre e a construção do mercado livre com 500 milhões de indivíduos europeus com poder de compra, e ao colocar todas as empresas e todos os países a concorrerem dentro desse mercado livre, iria gerar enorme produtividade. Porquê? Porque havia concorrência. Mas aquilo que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos é precisamente o oposto. Ou seja, enquanto aquilo que existia antes era um princípio de subsidiariedade que existia politicamente e economicamente também, portanto, quer dizer, o poder deve estar ao seu ponto mais próximo das pessoas. Esse princípio da subsidiariedade inverteu-se, todo o poder se centralizou progressivamente em Bruxelas,
E a concorrência, através do regulamento e através do direito da concorrência e da harmonização dos corpos legislativos, fez com que, em vez de termos um mercado livre na União Europeia, constituído pela junção de todos estes Estados-membros e dos seus respectivos mercados internos, temos um mercado progressivamente centralizado a nível europeu. Portanto, de cabeça para baixo. E isto acontece a todos os níveis. A todos os níveis. E é por isso que não se consegue concorrer absolutamente com nada, porque o que nós temos é, em vez de uma concorrência num mercado livre, temos uma centralização socialista, estatista, em Bruxelas. E este é o processo que se tem vindo a aprofundar de comissão em comissão, terminando agora, ou culminando agora, porque o processo não está terminado, numa harmonização já de direitos, liberdades e garantias e de valores, em que a chefe da repartição da burocrata de Bruxelas, a senhora von der Leyen, se acha no direito de definir o que é o discurso apropriadamente censurado e o que não é, com o Democracy Shield que eu estou sempre aqui a falar. E, portanto, nós temos um problema de centralização e de falta de liberdade política, legal, que denota uma questão de soberania, porque nós perdemos efetivamente a nossa soberania nacional, e económica, que deriva disto tudo, obviamente. Obviamente. E, portanto, quando a Europa quer concorrer com os Estados Unidos, aquilo que faz é lançar processos de subsidiação com objetivos pré-definidos. Estamos a falar de planos quinquenais. Estamos a falar de uma ideia completamente socialista de mercados controlados, com a ideia de que basta tirar dinheiro e regulamentação para uma determinada área para rapidamente surgir aí aquilo que se quer que surja por decreto e que vai concorrer depois com o produto da sociedade espontânea, do mercado verdadeiramente livre, que existe nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E, portanto, esta significação, esta ideia de que a Europa pode ser uma espécie de China, ou ter uma forma de gestão económica mais semelhante com a da China do que aquela propriamente dos Estados Unidos, é o maior erro estratégico da história da Europa, em termos económicos. Não haja qualquer dúvida sobre isto. E, portanto, nós temos que perceber que isto tem que ser combatido. Agora, é claro que nós vivemos num país que provincianamente e parolamente acha que tudo aquilo que vem de fora da Europa é bom. E portanto, vamos lá bater palmas à senhora von der Leyen, etc. E ao Parlamento Europeu e às instituições, e viva a Europa e não sei o quê. Quando nós temos que perceber que hoje em dia a Europa está num beco sem saída, em que das duas uma, ou aprofunda e continua neste caminho de centralização, estatização, socialista, do caminho do socialismo, digamos assim, a todos os níveis, político, económico e social, ou então arrepia caminho e volta às suas origens e liberta o mercado. E para isso é preciso perceber que é preciso retirar poder, porque os burocratas nunca abdicam voluntariamente de poder, é preciso retirar poder a Bruxelas. E, portanto, o caminho da libertação da União Europeia passa pela os Estados que fazem parte dela terem a capacidade de reclamar poder para si. E aquilo que verdadeiramente tem que ser partilhado a nível europeu é o mercado livre, não é o mercado socialista da subsidiação da Comissão Europeia. São coisas completamente diferentes. E, portanto, o desafio que nós temos é absolutamente tremendo, porque nada disto se discute. Porque esta burocracia centralizadora que existe em Bruxelas, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, com uma eleição virou e acabou, na Europa não vira com uma eleição, porque não há. Porque a senhora von der Leyen não é produto da democracia. Não se consegue votar a mulher de lá para fora. Aliás, ninguém a elegeu. E, portanto, quando se falou durante muitos anos do déficit democrático europeu,
O resultado está aí à vista. O déficit democrático europeu é isto. É o socialismo. E o socialismo tende a cair desabando na pobreza, na miséria, na violência, na revolução, não é? Eu agora estava a pensar. Posso só pegar aqui num ponto? Posso pegar aqui só num ponto? Vou só dizer isto e vou dar a palavra a ti, falas o tempo que tu quiseres. Porque estava a pensar nesta questão e imaginar o cenário das próximas eleições presidenciais em França. Imaginar que França, nesse cenário em que de facto a Europa precisa de regressar ao mercado livre, e eu subscrevo isso, está entre um eventual sucessor do Macron, seja lá ele quem for, a Marine Le Pen e o Mélenchon. É absolutamente trágico. Pois. Com uma vantagem, eventualmente uma vantagem é que... É a França, não é a Bélgica ou o Luxemburgo. É não, França. a única vantagem disso é que ao menos a Le Pen pode querer mais soberania para ser socialista ou estatista em França. Seria uma vantagem. Mas de resto, o panorama europeu é péssimo. Mas, pois, é isso. Vítor, desculpa lá. Sim, eu queria pegar numa coisa que tu falaste aí, que tem a ver... uma razão porque é que Elon Musk ou porque é que os outros viraram todos, se é pela liberdade de expressão. Eu acho, sinceramente, eu acho que é um resultado. Não é exatamente por isso que eles viraram. Eu acho que aquilo que aconteceu foi o OpenAI. É um acontecimento que ninguém esperava que fosse tão rápido, o crescimento daquela empresa, o crescimento da inteligência artificial. Tu vês que, por exemplo, o Elon Musk não tinha nenhuma plataforma, comprou a plataforma e em menos de um ano tinha o Grok a funcionar. E neste momento, eu, por exemplo, não vou ao OpenAI, não vou ao ChatGPT, como tenho conta no Twitter, utilizo para as mais diversas coisas. Já não vou ao Google para procurar absolutamente nada. Eu hoje entro ali e faço a procura. E isto, em termos industriais, também é uma coisa incrível. E, portanto, eles perceberam aquilo que eu falei logo desde o início. O nível de energia que é preciso é enorme. As políticas energéticas dos democratas são trágicas, como acontece na Europa. Era preciso voltar a furar. Aquilo que o Nuno falou ao princípio, é preciso gás natural. Não existe energia nuclear suficiente neste momento, é preciso furar outra vez, é preciso gás natural, é preciso petróleo, é preciso carvão. É o que a China está a fazer. A China não está nem aí para os acordos de Paris, deve lá ter a assinatura, mas querem lá saber. E esse é o grande objetivo das Big Tech. Basicamente porque essa é a nova guerra. Portanto, viraram para quem interessa. Mas isso, quer dizer, tu dizias há um bocadinho, eles não são democratas nem republicanos, eles são pragmáticos. É preciso fazer dinheiro. Tu vê uma coisa, estas Big Tech empregam só nos Estados Unidos, a Microsoft, a Google, a Amazon, a Apple, todas os que tu quiseres, mais de 1 milhão de pessoas. E são 1 milhão de pessoas bem pagas. É gente que tem poder de decisão, é gente que tem poder de influência. Portanto, tu não podes, da mesma forma que também não podes descartar as pessoas que usam o TikTok para fazer dinheiro, também não podes descartar os eleitores que estão nestas grandes empresas e que tomam decisões e que têm, além do mais, têm poder de investimento. Muitos dos grandes, por exemplo, hoje estava a ouvir o podcast do Joe Rogan com o fundador da Netscape. Imagina, quer dizer, a Netscape, já ninguém se lembra que existiu uma Netscape, que é o primeiro browser que nós tivemos sem ser de texto, que é hoje um dos grandes venture capitals e foi investidor, penso que foi investidor na Tesla e em várias outras empresas. E o tipo que era democrata puro e hoje em dia diz, não, eu voto convictamente em Donald Trump porque é preciso voltar aos básicos de investimento. É preciso voltar a ter um mercado que pode tomar decisões por si, pode influenciar e não tem restrições como tinha com os democratas. Ele fala, inclusivamente, que várias empresas que estavam a trabalhar com inteligência artificial receberam cartas do governo americano a dizer que só 2 empresas é que vão poder trabalhar com inteligência artificial, as outras não podem. E, portanto, se as outras começarem a fazer, havia um processo, quer dizer, que agora já se fala abertamente, falava-se antes
quer dizer, assim, um bocadinho no background, que era o debunking. As empresas que não financiassem os democratas, que falassem, que os seus CEOs apoiassem os republicanos, apoiassem o Donald Trump, sofriam o debunking. Não é questão de não terem financiamento, é simplesmente deixavam de ter contas. Isto não é uma coisa que aconteceu só em Inglaterra com aquele do, como é que eles chamam, o Farage, não é? Que teve esse acontecimento em Inglaterra e aconteceu com vários americanos. Estamos a falar de empresas grandes, com mais de 10, 15 mil empregados. Ao princípio eram só empresas relacionadas com distribuição, com droga, com marijuana, com armas. Mas a partir de um determinado momento, eram empresas tecnológicas que não cumpriam com aquilo que o Estado Central, a União, ou quem controlava a União em Washington queria, começaram a ter problemas com os bancos. Os bancos diziam, não, linhas de crédito deixam de haver, nós não os queremos como clientes, imagina não poderes pagar salários porque os bancos te cancelam as contas. E, portanto, as empresas perceberam, estas grandes empresas precisavam de alguma liberdade, precisam de combater o Next Big Thing. O Next Big Thing, as redes sociais já ninguém quer saber das redes sociais, nós andamos lá, mandamos umas bocas. A grande revolução é a inteligência artificial e nós não temos nem noção do que é que isto pode chegar. Podemos chegar àquilo, do Terminator, não é? De repente a inteligência artificial não se querer desligar e pronto, e acabou o mundo e eles dominam o mundo. É o planeta B, como diz o Bloco de Esquerda, será um planeta B de cyborgs. E agora não. Mas isso é grande mercado deles. E agora não todos às turras, e com aquela joint venture que agora foi lançada, acho eu também com o Stargate, o SoftBank, acho eu que também estava. É exatamente. E o Musk já veio dizer que eles não tinham dinheiro para aquilo e não sei o que, também está uma polémica. Sim, esse banco teve problemas, o OpenAI teve problemas financeiros, tudo. Mas basicamente ali foi, como eu disse logo no início, foi uma mostra de força. Hoje estava a ler agora aqui uma passagem do discurso do Donald Trump em Davos. Portanto, antes de ir a Davos, dá uma mensagem de que nós vamos apostar na inteligência artificial e nós vamos dominar a inteligência artificial. Isto é um sinal não é para a Europa, coitados, é um sinal para Pequim, basicamente. Bom, já vamos longos. Foi um belo programa numa semana em que Portugal se está a discutir um deputado açoriano que roubava malas em tapetes. Jogo da mala. De aeroporto. As piadas com isso são infinitas, mas é assim que vai a política portuguesa. Já viste, deixámos de fazer piadas sobre porte, peso, dimensão, e passamos a fazer piadas sobre malas e afins. É verdade. Pá. Mas enfim, Vítor, vamos às linhas. Olha, a minha linha volta outra vez à América Latina, mas não à Argentina. Vou ao Brasil. E aqui também não vou falar mal do Lula, vou falar de um jovem deputado federal, chama-se Nicolás Ferreira. Inclusivamente esteve na tomada de posse de Donald Trump. Eu já o acompanho há cerca de 10 anos, antes mesmo de ele entrar na política, mas era um jovem contestatário. Ele é de Minas Gerais. Nas últimas eleições gerais do Brasil, ele foi o deputado mais votado em Minas Gerais e um dos mais votados no Brasil. Apoiante de Bolsonaro, cristão, conservador, e na última semana ele, penso que foi no Instagram, lançou um vídeo sobre uma medida que o governo do Lula ia tomar e que ia afetar milhões de pessoas. Tem a ver com um tipo de pagamento que fazem no Brasil, que é muito parecido com aqueles pagamentos que acontecem em África, pagamentos por telefone, e que facilitou a vida de muita gente, que se chama Pix. Muitas das pessoas começaram a fazer imagina, o Brasil tem imensos informais, tem pessoas que vendem bolos na praia, tem pessoas que fazem rissóis, fritam rissóis, coxinhas de galinha, tem pequenos negóciozinhos e que começaram a usar esse tipo de pagamento, e isso facilitou-lhes imensa vida, porque não precisam de dinheiro real, é mais fácil, é mais seguro,
conseguem gerir as coisas muito mais facilmente, conseguem fazer pagamentos online muito mais facilmente do que acontecia no passado. Foi algo que foi implementado, era um projeto implementado por Jair Messias Bolsonaro, mas acima de tudo, primeiro investimento foi do Banco Central, mas foi Paulo Guedes, o Ministro da Fazenda e da Economia do governo Bolsonaro, que era uma medida para facilitar a vida dessas pessoas da economia informal e tornar a vida mais fácil. E, portanto, aquilo tornou-se um método de pagamento generalizado pelo Brasil inteiro, e o governo de Lula, porque está, obviamente, a ter os problemas típicos de qualquer governo socialista, que prometeu muito, distribuiu muito dinheiro e que neste momento está a entrar numa crise brutal, a desvalorização do real é real, não é? E decidiu que tinha que monitorizar o PIX, não disse que o ia taxar de forma clara, mas toda a gente percebeu, porque sempre dizem alguma coisa, nós não vamos taxar, tem acontecido, passado uns meses começam, e o Nicolas Ferreira lança um vídeo no Instagram e em poucos dias atingiu, penso que a última vez que eu vi já tinha 400 milhões de visualizações. Foi tal forma que ao fim de 2 dias o governo teve que voltar atrás e dizer, não, vamos parar, e portanto nós não vamos fazer isso. O que é que acontece? Temos aqui uma pessoa que é um sucessor de muitos dos que tiveram ao lado de Bolsonaro o abandonaram e hoje estão à procura de projetos diferentes. É um miúdo, tem 28 ou 29 anos e nós vamos ouvir falar muito dele. Muito bem, eu tenho aqui uma. Só para falarmos aqui um bocadinho das coisas mais comezinhas aqui da pátria, não é sobre malas, mas foi uma notícia do Página 1 que nos foi enviada aqui pelo Nuno Lebreiro, por causa de uma sondagem, da última sondagem que saiu, foi da Pitagórica, salvo erro, para a TVI e para a CNN, que dava o Almirante Gouveia e Melo com destacadíssimos 28% de intenções de voto e que era, no fundo, que era já o próximo Presidente da República já quase consagrado. E há uma notícia no Página 1 que diz que a ERC recusa cumprir a lei para avaliar sondagem fraudulenta que beneficia Gouveia e Melo, isto porque a Pitagórica aparentemente terá questionado 400 pessoas, mas os votos, ou seja, as indicações de eu voto com certeza neste, somam mais de 1000. E portanto há ali qualquer coisa que não bate certo. Eu já falei sobre isto várias vezes aqui e noutros sítios, já escrevi sobre isso. E a minha pergunta é sobre alguém que nunca abriu a boca e muitas vezes até descartou essa hipótese, até se tornar quase inevitável, mas não descartar. Mas que foi sistematicamente confrontado com a possibilidade ou a hipótese de vir a ser candidato a Presidente da República, por tudo quanto era jornalista, foi o Almirante Gouveia e Melo. A minha pergunta é: porquê e por quem? E há aqui qualquer coisa nisto tudo que não me está a fazer sentido. Nuno Lebreiro. Que temos aqui potenciais discussões futuras e análises e teorias para estudarmos o que é que de facto se passará nos bafões da política nacional. Olha, a minha linha vai para um artigo que foi publicado hoje no Jornal Observador, na coluna da Oficina de Liberdade, por uma professora do ensino secundário, e que escreveu a dar nota de uma situação que eu sinceramente não tenho conhecimento de ter visto mencionada, referida, analisada, sequer debatida em qualquer lado da comunicação social portuguesa, que eu não fazia ideia que existia, e daí achar o mérito e o interesse em que este artigo tivesse sido publicado. E que tem a ver com o facto de
haver um sem número de escolas neste momento que estão a quem está a ser exigido por minorias religiosas espaços escolares para rezar, nomeadamente em minorias muçulmanas, e raparigas também muçulmanas que, além do hijab ou do chador, como não podem, aparentemente, não sei por alguma razão, usar burca, andam com máscaras a cobrir, máscaras de estilo Covid, mas de pano, a cobrir o rosto. E até que ponto é que isto, quer dizer, a pergunta que esta professora coloca neste artigo, não toma grande posição sobre o assunto, mas basicamente serve de alerta para um debate que é importante ter, parece-me, onde nós temos de facto que perceber o que é que queremos ser. Se queremos ser um país com os nossos valores, a nossa identidade, a nossa forma de estar, a nossa história, a nossa cultura, as nossas instituições, os nossos hábitos e as nossas tradições, e que quem chega se habitua a viver e a conviver com elas, ou se queremos ser outra coisa qualquer que não aquilo que temos sido até hoje. Esse debate parece-me que é um debate que é importante, e como tudo, seria melhor que fosse tido a bem do que a mal, porque aquilo que, isto é um bocadinho na linha do que nós falámos no programa da semana passada, mas isto é, à medida que se deixar crescer o problema sem se debater, discutir, analisar, decidir, o problema vai aumentando, não é? E portanto, mais tarde ou mais cedo, nós também temos que perceber que não é só a questão dos imigrantes, não é só a questão da Rua do Bem Formoso e etc, 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 também tem a ver com a forma como as instituições portuguesas vão acomodar ou não os hábitos culturais e religiosos e dessas pessoas que estamos a importar. E, portanto, um debate com essa profundidade não se tem, normalmente há aqui os gritos de um lado e do outro, uns são traidores à pátria, os outros são fascistas, xenófobos, e a coisa fica um bocado por aí. Neste caso em particular, eu deixo aqui a linha e a nota, porque eu de facto nunca vi isto noticiado em lado algum. E não fazia a mínima ideia que há um conjunto enorme de escolas que não sabe bem como é que há de lidar com estes pedidos de espaços religiosos, ou como é que as escolas portuguesas devem lidar com a questão dos trajes típicos muçulmanos para as mulheres. Portanto, fica aqui, não propriamente uma posição, mas uma notícia, digamos assim. Muito bem. E assim acontece, como dizia o saudoso Carlos Pinto Coelho. Muito obrigado pela vossa companhia. Voltamos a ver-nos para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.